Oi, gente! Tá no ar mais um Acta Animal. E na edição de hoje a gente vai começar com uma matéria muito emocionante sobre uma família que se mobilizou para cuidar de um cãozinho, do Átila, que passou por uma cirurgia de coluna e requer muitos cuidados. Eu tenho certeza que você vai se emocionar com o esforço dessa família. Depois a gente tem uma entrevista em estúdio com a doutora Giovana Anderlini, que ela é clínica e cirurgiã geral. A gente vai falar sobre cirurgias em pet. Depois tem o quadro Meu Pet, adoção, claro, nosso mural de adoções. E também finalizar com os vídeos divertidos na internet. Está no ar, seu Acta Animal. Aline é cabeleireira, mas não exerce a profissão porque há 2 anos tem se dedicado à recuperação do Átila, um SRD sem raça definida que chegou para a família dela ainda filhote. Aliás, a chegada já foi uma demonstração de amor do marido da Aline pelos animais. O Átila estava sendo vendido na feirinha do tabuleiro, dentro de uma caixa de papelão, em um sol escaldante. A gente não compra animal, mas a situação que ele estava lá, meu marido não aguentou deixar ele. O rapaz estava pedindo um certo valor, meu marido não tinha, e disse que o que tinha no bolso era R$80, e o rapaz disse, pode levar. Foi assim que o Átila chegou pra gente. Se ele tinha 1 mês, ele tinha muito filhotinho. Uma relação de afeto que não se restringe aos cães. O casal cria outras espécies na casa onde mora, em Atalaia, a cerca de 50 quilômetros de Maceió, até que aconteceu o acidente. Ele está com 10 meses que ele foi brincar com um gato, de casa mesmo, e o gato correu e pulou no muro. Coisa de gato. Ele achou que era um gato, foi pular também, só que ele, claro, não ia conseguir. No meio do muro, ele bateu no muro e voltou. Daí ele já ficou gritando, não conseguiu mais levantar. O primeiro veterinário que tinha mais próximo, onde o veterinário aplicou morfina, medicamentos fortes para a dor. Não resolveu, no outro dia ele estava do mesmo jeito. Levamos eles para um seguro veterinário aqui em Maceió e fez tomografia. Daí descobriu, a princípio, que era um hernia de disco devido à pancada, mas aí também tinha uma grande hemorragia, onde foi aberto uma parte da proteção medular. Foi tirada toda a hemorragia. E de lá para cá é só luta, já fazem 10 meses. Segundo a médica veterinária que acompanha o Átila, uma lesão que para tratar é necessário cuidado e acompanhamento especializado. O caso do Átila é mais grave porque acomete coluna, né? Todos os casos que acometem coluna, eles têm uma gravidade mais importante. Porque precisa-se de um diagnóstico bem preciso, fazer a correção cirúrgica para que o animal, digamos, se for uma hernia de disco, né, você faça a descompressão da região. Se for uma neoplasia, retirar a neoplasia intramedular. Então, no caso dele, ele teve uma hemorragia, né, em coluna. Ele já foi encaminhado para cá após cirurgia, após a cirurgia de coluna. A quantidade de sessões e o tempo de duração do tratamento, ele vai variar muito conforme os casos, né? Então, esses casos de coluna, eles demandam mais tempo de tratamento e uma frequência maior de sessões. Agora, é claro que quando não há possibilidade, a gente realiza uma sessão só por semana, mas possivelmente esse tratamento ele vai se prolongar por mais tempo. Tanto que maiores frequências de sessões, o resultado tende a ser mais rápido. E desde então, a Aline e o marido vêm a Maceió para as sessões visando a recuperação do cãozinho. Sim, toda semana a Aline e o marido vêm de Atalaia para o Átila não perder as sessões e não comprometer o tratamento. As sessões incluem aplicação de laser e esta fisioterapia especial. Então a gente associa as técnicas, né, na sessão, acupuntura, físio, para que ele tenha um resultado mais rápido. A gente dá uso do coletinho nele para alinhar o corpinho dele, como ele não anda ainda atrás, né? Os dedinhos que ficariam assim dobradinhos, a gente
gente utiliza esse recurso fisioterápico, que são órteses. A esteira vai abaixando até que o animal fique dentro d'água. Ao mesmo tempo em que está parcialmente submerso, o que evita o impacto, a médica faz os movimentos nas patinhas para estimular articulações e componentes do sistema nervoso. E um estímulo ao mesmo tempo que mantém a dieta para combater o ganho de peso. Durante esta aplicação, Átila recebe a ração, a recompensa para incentivá-lo a continuar. Mas brócolis? E pelo visto, ele está gostando. Na próxima parte da reportagem, além da dedicação da tutora, o caso do Átila é complexo e, como tantos outros acompanhamentos de saúde, não pode ser interrompido. Minha gente, já a gente continua assistindo a segunda parte da matéria, mas agora a gente vai para a nossa entrevista em estúdio, hoje com a doutora Giovana Anderlini, que é clínica e cirurgiã geral, lá na Clínica Pedigree, que tem mais de 26 anos de atividade. É isso, doutora Giovana? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é isso mesmo, estamos lá há mais de 26 anos já. Coisa boa! E a gente vai conversar um pouco sobre cirurgias em geral, né, doutora? Isso. Então, vamos começar perguntando quais são os cuidados que a gente tem para escolher uma clínica, independente do tipo de cirurgia, né, que o bichinho vai fazer. O que eu tenho que procurar numa clínica, doutora? Bem, o mais importante de se buscar num estabelecimento é que ele esteja apto à realização de procedimentos cirúrgicos. Então, quando a gente está apto, a nossa clínica ela tem esse espaço para a cirurgia, existe uma fiscalização em cima disso. Então, vigilância sanitária, todos os órgãos responsáveis. Então, a clínica ela realmente precisa oferecer uma segurança de cuidados de higiene, para que se minimize qualquer risco de infecção pelo ambiente. E, além do que, profissionais que já estejam capacitados à cirurgia. Outra coisa importante sobre essa questão do ambiente é que é um alerta, não se faz cirurgia em casa, em domicílio, não pode, é preciso se fazer num ambiente destinado a isso. Sim. E como é que eu faço para saber que naquela clínica tem um profissional especializado em cirurgia? Eu pergunto, tem algum lugar que a gente pode pesquisar? Como é que é? Eu acho que o mais importante é sempre as indicações, é conhecer o histórico daquele profissional. Inclusive, se houver dúvida, existe o Conselho de Medicina Veterinária para verificar se realmente é um médico veterinário, né? Sim. Mas eu acredito que as indicações e conhecer o profissional, você pode até pedir para visitar a clínica e olhar, olha, eu queria ver onde é o ambiente cirúrgico, né? Onde é que você faz os procedimentos, é mais ou menos por aí. Que bacana, porque mesmo se a clínica for idônea, ela vai permitir que você tenha acesso, né, a toda essa parte. Isso mesmo, isso. E, doutora, vamos falar um pouquinho dos tipos de cirurgia, né? Existem cirurgias ortopédicas, cirurgias coronárias. Existe um profissional especialista para cada área? Ou um clínico geral pode fazer de qualquer área? Como é que é isso? Não, a cirurgia é realizada pelo cirurgião, médico veterinário, cirurgião. Algumas especialidades acabam direcionando isso, né? Então, por exemplo, dentre as mais peculiares, né, cirurgias ortopédicas, né, neurocirurgias e cirurgias cardíacas de cavidade torácica. Então, esses profissionais, eles precisam realmente ter um direcionamento para esse tipo de procedimento, principalmente a parte ortopédica, né, as especializações. Existe a cirurgia geral, cirurgia abdominal, né, que normalmente muitos profissionais acabam fazendo a especialidade de cirurgia, né, clínica e cirurgia geral, estão aptos a fazer também. O ideal é que, se de repente é uma cirurgia ortopédica, que se procure um profissional ortopedista, cirurgião, para fazer esse procedimento. Legal.
E uma das cirurgias, eu acho que mais procuradas, né, doutora, é a de castração, né? Tanto para o cachorrinho quanto para o gatinho. Essa cirurgia, até o meu gatinho fez recentemente uma cirurgia de castração e a gente tem toda uma preocupação, né? Eu lembro quando eu fui na clínica, me passaram vários pré-operatórios, né, de cuidados que eu tinha que ter antes de levar o meu bichinho para castração. A senhora podia falar um pouquinho desses cuidados? Falo, sim. Uma coisa importante é que a cirurgia de castração, ela não pode ser banalizada, tá, gente? Então, as pessoas falam assim, castração é tranquilo. É uma cirurgia, né? O animal vai ser anestesiado, é uma cirurgia que requer tantos cuidados quanto qualquer outro procedimento. Não é uma coisa simples, né? As fêmeas, por exemplo, nós vamos fazer uma abertura de cavidade abdominal, nós vamos fazer a remoção de útero, de ovário, embora seja uma cirurgia de rotina, não é uma cirurgia que a gente pode banalizar e tratar de uma forma muito simples. Todos os procedimentos, eles precisam de... Primeira coisa, é um bom exame clínico no animal. Então, é preciso verificar se clinicamente, dentro de todos os parâmetros, aquele animal está saudável. E aí, nós, veterinários, nós examinamos tudo, coloração de mucosas, palpamos todos os gânglios, para verificar se existe algum aumentado, auscultamos, palpamos. Então, isso é importante, um bom exame clínico. Os exames pré-cirúrgicos que você citou, não é? Então, os exames pré-cirúrgicos são aqueles de acordo com a necessidade de cada paciente depois da avaliação clínica. Nem todos os animais vão precisar de todos os exames, não é? Às vezes tem animal que a gente identifica que tem uma necessidade maior para investigar uma alteração que foi encontrada clinicamente. Então, os exames pré-cirúrgicos vão variar da condição de saúde do animal, do tipo de cirurgia que ele vai participar, que ele vai se submeter e do estado daquele quadro onde há necessidade de se fazer o procedimento. Então, às vezes é um quadro já bastante evoluído, às vezes a gente vai fazer uma cirurgia num cardiopata, então eu preciso ficar tranquila enquanto cirurgiã, por exemplo, e o anestesista precisa estar tranquilo de que é um animal que naquele momento está compensado pelo cardiologista. É um paciente que está recebendo medicação controlada, a gente precisa saber de todos esses dados para que o profissional da anestesia saiba o que pode e o que não pode administrar durante o transcirúrgico anestésico. Tá? Então, tem alterações no exame de sangue que podem impedir, né, que o bichinho faça esse procedimento cirúrgico, né? Isso. Impedir, direcionar, tratar do prognóstico, não é? Então, o que é o prognóstico? É o depois. O que é que vem pela frente depois daquele procedimento, me baseando naquele exame laboratorial. Então, de repente, ali eu sei, por exemplo, uma fêmea, que às vezes é comum da gente encontrar, os quadros de infecção uterina, numa cadelinha idosa, por exemplo, né? Às vezes, esse quadro é identificado logo no início, mas às vezes a infecção dela está tão acentuada que ela já tem um comprometimento da função do rim. Então, a gente ali naquele exame pré-cirúrgico, a gente já consegue identificar, olha, é uma paciente de potencial risco, os rins já estão sofrendo com essa infecção, e aí no pós-cirúrgico a gente vai ter que intensificar uma hidratação, um acompanhamento, para que ela tenha uma recuperação de fato. Sim. O Batman, quando foi castrar, teve que esperar ainda um mês, né, que ele estava com uma rinobroncotraqueite. Rinotraqueite. Aí ele estava ainda em recuperação, aí só depois que ele teve essa alta, né, que ele pôde castrar. Dois probleminhas que eu vejo muito com relação à castração, um é a questão da anestesia, né, que eu vejo muita reclamação, até de bichinhos que vão a óbito, né, por conta da anestesia, e a outra questão é o gato ou o cachorro que fez o procedimento, né, e entra no cio novamente porque ficou um pedacinho, né, do ovário. Então, como é isso? Qual é esse cuidado? O que eu, como tutora, né, posso me resguardar?
Olha, a cirurgia de castração, né, nas fêmeas, porque aí quando se fala de ficar um pedacinho, eu compreendo que é um fragmento de ovário ou ovário que não foi removido, né? Sim. O nome castração, ela remete a ovário-esterectomia. É a retirada do ovário e do útero. Sim. Então, naturalmente, tem que retirar. Tem que retirar. Né? O objetivo é esse. O que acontece, por exemplo, quando eu recebo uma paciente que vem manifestando sinais de cio, mesmo depois de passar por um procedimento cirúrgico? Nós vamos fazer uma investigação. Quais os sinais? Mas ela agora está com sangramento, como ela tinha no cio. Às vezes pode não ser, ela pode estar com uma infecção urinária. Então, a gente tem que investigar se aquilo está relacionado com o trato reprodutivo ou se é com o trato urinário, né? Às vezes tem tumores venéreos ali que podem apresentar sangramento, enfim, uma série de situações que a gente tem que investigar. E existem os comportamentos mesmo de cio, né? As meninas ficam muito oferecidas, muito, né? E aí a gente tem que fazer uma investigação através da ultrassonografia e algumas vezes dosagem hormonal. O exame ultrassonográfico, ele é fundamental, porque o ultrassonografista, né, ele tem que identificar ali na área se existe alguma estrutura, né, naquela localização onde o ovário fica, que possa ser indicativo da persistência do ovário. Se ainda houver dúvidas, a gente pode dosar os hormônios e verificar se eles estão elevados, né, durante aquele período onde a fêmea está manifestando aquele comportamento. A gente tem que fazer essa investigação e depois tem que tirar, né? Isso aí. A gente vai para um rápido intervalo e já volta com a doutora Giovana. Mas o que será que é feito com essa taxa de bombeiros? Nesse exato momento, mulheres e homens do Corpo de Bombeiros estão de prontidão para atuarem onde houver vida em perigo. Sua contribuição com a taxa de bombeiro é revertida integralmente para a eficiência desse serviço. Faça sua parte e pague sua taxa de bombeiro. Sempre que precisar, você pode contar com o Corpo de Bombeiros. Governo de Alagoas. Então, voltamos agora aqui com a doutora Giovana Anderlini, que vai continuar respondendo aqui para a gente sobre cirurgias, né, em geral, para bichinhos, né, que é o nosso assunto preferido. Então, vou voltar numa pergunta aqui que a gente encerrou o último bloco, né, com relação à anestesia, mais uma vez, né? Precisa ter esse profissional, então, especialista, né, em anestesia, em qualquer tipo de cirurgia, né, dentro de uma clínica, é isso? Isso. O anestesista, ele é tão importante quanto um cirurgião. Ele é que vai manter esse paciente bem durante toda a cirurgia e o pós também, né, o pós-cirúrgico. O profissional da anestesia, ele vai escolher o protocolo anestésico que ele vai usar para cada paciente, de acordo com a necessidade. Então, é muito importante quando a gente busca, né, um atendimento em cirurgia, é também verificar sobre o anestesista, né, porque é uma pessoa que ele vai oferecer a segurança no transcirúrgico e utilizando os protocolos de acordo com cada paciente. Então, tem paciente que não pode receber determinado tipo de droga, porque ele tem uma alteração de metabolismo no fígado, que essa droga ela não pode ser passada pelo fígado, não pode ter esse metabolismo. Tem animais que, por exemplo, têm dificuldades no metabolismo respiratório. Então, tudo isso, o anestesista, através de exames pré-cirúrgicos, conforme a gente conversou no bloco anterior, e em parceria com o clínico ou com o cirurgião que vai fazer o procedimento, e com aqueles profissionais, de repente,
cardiologistas que já acompanham, nefrologista que já é um paciente, às vezes a gente opera ali pacientes que são doentes renais crônicos, mas que precisam fazer uma cirurgia. Então, vejam a importância de um profissional da anestesia, né? O cirurgião, ele não pode fazer cirurgia e anestesia ao mesmo tempo. Tem que ter um profissional da anestesia para que possa monitorar, né? O cirurgião tem que se preocupar com a cirurgia. Sim. E o anestesista em manter o paciente viável e bem durante aquele procedimento cirúrgico. Eu vi a senhora dizendo numa entrevista que não é só botar para dormir, né? É não deixar que o bichinho sinta dor. Exatamente. Então, a escolha do protocolo anestésico é isso, não é simplesmente apagar aquele paciente para que ele seja submetido, porque ele precisa não ter dor. E aquele protocolo anestésico, ao término da cirurgia, é preciso que aquelas medicações para dor, elas ainda exerçam um tempo até que o animal possa receber o reforço, seja em casa, seja na internação. Então, o anestesista ele vai muito além, né? E olha que eu não sou anestesista, eu sou cirurgiã, mas eu não consigo me ver sem o profissional da anestesia ao meu lado, né? Anestesiando para que eu possa operar com tranquilidade. Sim. E no caso da cirurgia de emergência, né? Um bichinho foi atropelado, aí levei correndo para uma clínica veterinária e uma fratura, né? Pode ser operado? Como é que é esse procedimento? Ele tem que esperar melhorar um pouco algum quadro? Como é isso? Bom, depende do procedimento, depende da fratura, não é? Depende de tudo. O pessoal da ortopedia, depois vocês concordem ou discordem, mas muitas das vezes, diante de um atropelamento, existem situações que são muito chocantes aos olhos do tutor. Exato. Então, por exemplo, é uma fratura exposta, né? Então, o tutor vê ali aquele osso exposto. O veterinário, ele está preocupado também com aquela fratura exposta, mas ele, por exemplo, está preocupado com, vamos dizer, uma ruptura de baço, que é uma hemorragia interna, abdominal. Que é mais grave naquele momento. Que é mais grave. Então, às vezes, a gente precisa identificar se aquele acidente automobilístico trouxe um dano só, entre aspas, né, pessoal, externo, através daquela fratura exposta, ou se ele também trouxe um dano de uma alteração pulmonar grave, com hemorragia torácica, com hemorragia abdominal. Então, às vezes, aquela cirurgia ortopédica fica para um segundo plano, porque a gente precisa fazer uma cirurgia abdominal de urgência, porque o baço está rompido e a gente precisa fazer a retirada daquele órgão. Então, a avaliação é muito mais ampla, né, do que só aquela fratura que apavora a gente. Apavora, né, aquela área ali exposta, tudo, mas o nosso olhar é muito mais assim. Vamos ver se esse paciente está bem para se submeter a essa correção dessa fratura exposta. A gente primeiro tem que ter certeza que, por exemplo, não teve um trauma craniano, né? Então, tudo isso, porque de repente ele não vai aguentar a anestesia se ele estiver diante de uma atividade hemorrágica intracraniana. Né? E outra coisa, outra dúvida. Existe idade que o animal não possa mais operar? O meu bichinho já tem 7 anos, 10 anos, e ele não pode mais operar, que ele é muito fraquinho. Tem isso? Não. Não, o que tem é a condição de saúde, né? Então, eu, às vezes, eu opero com muita frequência, eu e o anestesista, muita frequência os idosos. Idosos mesmo, viu, gente? São idosos de 20 anos, né? 21 anos, de 17, 16, 18. Então, são pacientes que a gente opera com uma certa... na nossa rotina. Porque o mais importante é a gente identificar a condição de saúde daquele animal. Se ele é um animal que está apto a ser submetido a uma cirurgia, porque precisa, a gente vai operar. Né? Então, é um animal que está sofrendo por um quadro e a gente precisa aliviar aquele desconforto daquele paciente.
Lógico, porque eu não sei quanto tempo mais aquele bebê, aquele idosinho vai viver. Então, eu tenho que pensar nele agora, que ele tem que ter qualidade de vida até onde for, onde houver vida, ele tem que viver bem, sem dor, né? Sim. Então, a gente opera assim, não tem idade. Eu posso ter um quadro impeditivo, por exemplo, de um animal de 1 ano de idade com uma malformação seríssima, hepática, cardíaca, e que eu não posso operar. Sim. E eu posso operar um animal de 20 anos porque ele está apto a receber uma anestesia e passar por uma cirurgia. Entendi. E vamos falar do pós-cirúrgico, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter no pós-cirúrgico, independente da cirurgia que o bichinho for fazer? Independente da cirurgia, o pós-cirúrgico, quando o animal vai para casa, é um animal que precisa seguir as recomendações veterinárias. É um animal que, se a recomendação é estar confinado, sem grandes esforços, né? A gente não diz que o animal vai fazer repouso, né? Porque não tem como, né? Não tem, né? Se for no caso de gato. No caso de gato, aí não tem repouso mesmo. Né? A minha colega que trabalha comigo, a doutora Débora, a gente operou a gatinha dela, no dia seguinte ela estava em cima do guarda-roupa. Né? O Batman também, então, subiu no beliche, ficou, e eu falei, ai meu Deus do céu, seja o que Deus quiser. Animal jovem, ele tá nem aí, né? É verdade. Então, o que a gente tem que oferecer de cuidados enquanto tutor? Primeiro, você tem que seguir a recomendação veterinária. Se tem medicação para dar, antibiótico, anti-inflamatório, medicação para dor, dá. Não está conseguindo dar, entre em contato com o veterinário. Olha, não estou conseguindo dar. Sim. O que a gente vai fazer? A gente vai escolher outros mecanismos daquele animal receber as medicações. Né? Então, é importante, imagine, aí ele fez uma cirurgia abdominal, uma gatinha fez uma cirurgia abdominal, não vai receber nenhum analgésico, nenhuma medicação para dor, né? Enquanto isso é mensurável, o quanto ela está sentindo de dor. Sim. A gente fala assim, nossa, mas gato é muito forte, mas sente dor, né? Tem que tomar remédio para dor. Então, esse cuidado pós-cirúrgico de repouso, entre aspas, confinar é importante. Exemplo, moro numa casa, meu cachorro faz a guarda da casa à noite, eu solto, ele roda o quintal todinho. Ele vai precisar ficar contido num espaço mais reservado, porque senão ele pode fazer muito esforço. Aí você fala, mas essa foi só uma castração. Mas a castração pode ter ruptura de pontos, pode ter inchaço, vai doer se ele fizer muito esforço. Sim. Então, o confinar e o cuidar no pós-cirúrgico, isso é importante, quando vai para casa. Quando há necessidade de internar, quem vai dizer isso é o profissional. É o tipo da cirurgia que foi feita, às vezes é a condição da pessoa em casa. Olha, eu não tenho condição de prender, ou eu não consigo separar dos outros animais da casa, e aí, às vezes, a internação é por conveniência. Entendi. E, às vezes, a internação é por gravidade mesmo. Sim. Olha, é um paciente que não pode ir para casa, porque ele precisa ser monitorado 24 horas por um profissional, que tem que estar verificando tudo, né, da viabilidade daquele animal para poder ele ter alta cirúrgica com tranquilidade. Entendi. E, às vezes, né, você não consegue dar realmente a medicação, né? Eu tenho uma dificuldade muito grande da medicação para os meus gatos. Então, todas as castrações que eu fiz, eu dava já aquela injeção, né, de antibiótico, é isso? Existem antibióticos de longa duração que eles são uma alternativa quando as pessoas não conseguem dar. Sim, porque é bem complicado, né? Porque gato, você não consegue enganar ele. Botar medicação no meio da comida igual cachorro, né? Que ele vai comer e não vai ver. Não, ele cheira tudo. Se não está do jeito que ele quer... É muito exigente. Ele não come, não. É verdade. Outra pergunta, doutora Giovana. Se existe realmente uma diferença no pós-operatório para cachorro e para gato, assim, existe um que se recupera mais rápido? É só uma curiosidade mesmo, assim. Se o cachorro ou o gato se recuperam mais rápido, como é que é? Também vai depender do tipo do procedimento ao qual ele foi submetido, né? Os gatos têm uma coisa interessante, né? Quem me conhece sabe que sou gateira de nascença. Eles detestam qualquer
coisa que façam com que eles se sintam limitados. Por exemplo, operar uma fêmea e colocar uma roupa pós-cirúrgica. A gente precisa colocar a roupa pós-cirúrgica, né? E aí eu costumo receber vídeos, às vezes, dos tutores. Ela está aqui, ela deitou, caiu aqui de lado, não está se mexendo. E aí eu falo, faz o seguinte, tira só um pouquinho a roupa, só para a gente ver o que acontece. E quando tira a roupa, ela sai correndo, né? É aquele gato que fica com o colar elisabetano e ele fica estático ali, ele não consegue se movimentar. Então, isso são situações, às vezes, que não estão relacionadas com quem se recupera mais rápido, mas com quem se adapta ou não se adapta com aquilo. Então, às vezes, os gatos eles ficam mais travados por conta dessas situações. Né? E é claro que existem, de acordo com o tipo de procedimentos que oferecem mais dor, né? Os processos inflamatórios mais acentuados, os quadros mais graves. E aí sim vem a questão da idade, não como impeditivo, mas como recuperação. O que a gente observa é que os animais jovens, por exemplo, às vezes a gente opera um animal de 1, 2 anos de idade, 3 dias depois, 2 dias depois, é como se nada tivesse acontecido, está ótimo, né? Já serelepe. E aí, quando a gente vai para os idosos, o tempo de recuperação, eles demoram um pouquinho mais, né? A alimentação, eles ficam mais seletivos, mais exigentes, não tem mais aquele vigor, e isso traz da medicina humana também na veterinária. É igual a gente, né? É igual, Vai ficando mais velho, vai ficando tudo mais difícil. Minha gente, eu conversei aqui com a doutora Giovana Anderlini. Muito obrigada, viu, por essa entrevista. E quem quiser entrar em contato com você, pelas redes sociais, ou ir lá na clínica, como é que faz? Pode me encontrar. A clínica é Pedigree Veterinária. Tem as redes sociais da clínica e o meu, Giovana Patrícia Anderlini, também nas minhas redes sociais. Muito bem. Então, gente, essa foi a nossa entrevista em estúdio. E agora a gente vai continuar assistindo o outro pedacinho da matéria. Que o cãozinho precisa para se recuperar. Cada coisa que ele corresponde, cada tratamento, cada estímulo, para mim é uma vitória. Para mim já é bastante coisa para a gente ter estímulo para continuar com o tratamento. A médica explica que o tratamento deveria ser mais intenso. Doutora Carla falou conosco na aplicação de laser para o simpático Pete, um pincher de 8 anos e que, contrariando a imagem associada à sua raça, estava na maior tranquilidade e até fez pose para a câmera. Não é só as sessões, né, na verdade, do Átila, né? Ele precisa de um acompanhamento com outros especialistas e faz exames que têm um custo elevado. Então, para um tutor, né, que de repente o cão para de andar assim de hora para outra, pega desprevenidamente, né, financeiramente. Então, a gente como veterinário ajuda como pode e também as pessoas que têm essa sensibilidade também se puderem ajudar. É onde entra a solidariedade dos humanos em prol da recuperação do Átila. As iniciativas são muitas. A começar pelos tutores, a Aline e o esposo, que passaram a dedicar parte do dia, da semana, da vida deles ao tratamento. Uma das iniciativas de maior abrangência veio com a tecnologia. Nesta rede social foi feito um perfil para o Átila para divulgar o caso, mostrar o tratamento e do que ele precisa e, em particular, fazer o apelo por doações. Que foi o que mais a gente temia, que chegasse o tempo de não ter mais como arcar com o tratamento dele. E é a hora de pedir ajuda, de fazer campanha, de procurar recursos para continuar, para não ter que parar, porque ele está respondendo os tratamentos, é lento porque o caso dele não foi tão simples, mas eu creio que a gente vai chegar lá e vamos conseguir sim. Vamos lutar como até agora a gente está lutando para concluir o tratamento dele. Então, eu vou fazer um apelo sim, para quem puder ajudar ele, vou divulgar em redes sociais, vou fazer rifa, né? Eu vou fazer apelo para quem queira apadrinhar ele, para que todo mês seja aquele valor, para que a gente possa confiar para ajudar no tratamento dele. Ele precisa fazer
exames frequentemente. O máximo que ele passou de tempo sem fazer o exame foi 2 meses, e quando a gente voltou para fazer, ele já estava com infecção urinária de novo, e não é bom por causa dele. O certo era a gente estar vindo 2 vezes na semana realizar fisioterapia, mas por falta de condições financeiras, a gente está vindo uma vez, porque ainda existem muitas pessoas bem que estão ajudando na fisioterapia dele, que doaram sessões de fisioterapia para ele. Mas sem desmerecer a ajuda que vem com um nome ou um rosto, existe um elemento que torna essa já existente rede do bem em torno do Átila, assim como o Acta Animal já mostrou no caso do Abrigo São Cão, por exemplo. Algo especial, belo e humano. A ajuda anônima, sem não apenas perder nada em troca, sem nem sequer querer aparecer. A médica veterinária que acompanha o Átila cita que são vários os casos de pessoas que se dispõem a ajudar, em particular entre os próprios tutores de pacientes da clínica. A gente já ajuda como a gente pode, né? Outros tutores têm ajudado também. As pessoas que têm essa sensibilidade também, se puderem ajudar. E lembra de pelo menos um episódio que marcou a todo mundo. E a Aline também, que é a tutora do Átila, ela me contou uma coisa assim, que a gente até chorou aqui junto, que foi muito bonito. Ela foi fazer um exame, né, num local que costumeiramente ele faz esses exames de rotina, porque ele faz acompanhamento, como eu falei, né, com os especialistas endócrino e nefro. E quando ela foi pagar as sessões, a recepcionista disse, não, já está tudo pago, pode ir embora. Outra pessoa pagou, ela não sabe quem foi. Então, assim, ela ficou tão emocionada, eu fiquei também, né? Porque você imagine, já uma dificuldade muito grande em manter todos os medicamentos, o tratamento, em geral, a ração dele, que é específica também. E quando ela foi pagar, parecia uma coisa assim, né? Uma história fantástica. E já estava pago. Então, ela não sabe quem foi, a pessoa anônima. A pessoa não quis se identificar. E eu até comentei com ela, você conversou com alguém lá? Eu não sei se já conhecia do Instagram, né? Então, pedir as pessoas se sensibilizem, né? Ajuda com o que pode. É acreditar que é possível. A gente, aos pouquinhos, vai mudando, né? E a gente, o que será que determina que um animal é um pet ou não? Será que é o tamanho? Será que é a braveza? O que será? Eu não sei. Mas a gente vai descobrir nesse quadro agora o meu pet, que está muito curioso. Será que esse pet é pet mesmo? Roda aí que eu quero ver. Bom, o meu pet é essa moça aqui. Essa Rottweiler linda, maravilhosa, chamada Luna. Que todo mundo acha que é um monstro, mas na verdade é um monstro de carinho. Aqui. Hein? Chamado pelo Acta para responder essa pergunta, primeiro eu perguntei se um Rottweiler seria um pet. A resposta foi, dá carinho, dá amor, então é um pet. O meu pet é esta cadelinha aqui maravilhosa. Para mim é um pet. Para mim é um pet com todas as características. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Quem vai dizer que essa moça não é um pet, hein? Só porque tem só que a pata dela é um pouquinho diferente. Né? Dá pra gente segurar aqui, ó. Olha aí. A pequena patinha, mas o que ela gosta é de carinho, 50 quilos de alegria. E destrói o jardim, come meu carro. Primeiro dia que eu trouxe o carro para a garagem, ela já comeu o carro todinho por baixo. Aí as pessoas, mas o que você vai fazer o quê? Eu falei, não vou fazer nada, que um cachorro vai entender o que é um carro, né? É somente um veículo. E ela, na verdade, vale muito mais do que ele, de qualquer veículo, de qualquer coisa. Né, Luna? Hein, menina? O outro que eu tenho, o Doug, é o filho dela. O Doug é o filho dela. Que ela teve 9 filhotes, eu acabei ficando com um, porque o marido da Luna, o Zé, infelizmente nos deixou. E aí acabei ficando com uma lembrança do Zé, que é o Doug. Meu gosto por animais vem já de bastante tempo, desde que eu era pequeno. Eu sempre pedi que tivesse cachorro, então eu pegava cachorro na rua, levava para casa. E meu pai e minha mãe ficavam desesperados, né? Como é que ia dar conta de cachorro e de gato e tudo mais. Então, e aí eu comecei a desenvolver um gosto pela criação dos Rottweiler, que são cães que muita gente acaba tendo medo, mas são cães muito dóceis com os donos, né? Pra ter uma ideia, minhas filhas brincam
brincam com eles, botam a mão na boca deles e tudo mais, e eles são totalmente dóceis com crianças e são capazes de dar amor e carinho, desde que você também crie de maneira correta, né? Gente, chegou a hora do nosso mural de adoções, cheio de gatinhos e cachorrinhos, para você aí abrir o seu coração e a sua casa. Gente, espero que vocês tenham gostado desse Acta Animal. Na próxima quarta-feira tem mais uma edição para vocês. E agora vamos finalizar com os vídeos divertidos e fofos da internet. Um beijo e até a próxima. Ha ha ha!